Depois, quando você tiver a equação de cada bloco, que você vai conseguir trabalhar ali com as duas equações e achar a força de tração. Bora lá, galera! Na aula de hoje, vamos dar continuidade aí a uns exemplos, certo? Só que hoje a gente vai começar a falar da tração. Bem, a tração, como a normal, é uma força, ok, que não tem nenhuma fórmula específica. Isso quer dizer que ela vai ser dada em função das outras coisas que estão ao redor dela, das outras forças do que está acontecendo ao redor dela. Um exemplo bem tranquilo, bem fácil, bem direto de força de tração seria se eu tivesse um teto, ok? Tá aqui o teto, eu tenho uma corda e nessa corda eu tenho um objeto pendurado. Nesse exemplo, eu posso perguntar quais são as forças presentes nessa situação? Aí você, obviamente, vai falar, tem a força-peso, certo? E eu não tenho normal nesse caso, porque a normal é uma força de sustentação. Meu objeto tem que estar apoiado em algum lugar. Se ele não está apoiado em nenhum lugar, não existe normal. O que eu tenho aqui, fazendo o papel da normal para manter o meu objeto com velocidade constante, isto é, parado, é a tração, que no caso tá para cima, correto? A tração é aquela força presente nas cordas. E aí, se eu fosse fazer aquela conta da segunda lei de Newton, eu poderia facilmente chegar àquele exemplo onde eu tenho força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí a força resultante vai ser a tração, vou botar aqui para cima positivo, tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. O objeto está com velocidade igual a zero e constante, logo não tem aceleração. Aí eu vou chegar rapidamente no resultado que tração é igual ao peso. E igual a gente fazia para normal. Esse é um exemplo direto, óbvio. Só que o detalhe da força de tração está quando eu tenho dois objetos dentro da cena para ser analisado. Como assim? Quando eu falo de força de tração, isso me permite fazer o seguinte, quando eu tenho cordas no problema. Eu tenho aqui uma caixa A e eu tenho aqui uma caixa B, ok? E eu posso conectar a caixa A à caixa B através de uma corda. Tá aqui a corda. Só que a caixa B, alguém está segurando ela e está puxando com uma força de 50 newtons, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte, deixa eu colocar aqui já uns dados para a gente resolver isso como se fosse uma questão. Os dados dessa questão são bem simples. Eu vou ter a massa de A, tá aqui ó, a massa de A é igual, vou colocar 4 quilos, 4 kg. A massa de B é diferente, pode dizer que são duas caixas diferentes, vai ser 3 kg. E a aceleração da gravidade, que eu acho que nem vai precisar, mas eu vou colocar aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Esses são os dados. Nesse exemplo, eu vou supor que não exista atrito com o chão, tá? Para facilitar, uma vez que o nosso foco agora a tração e não o atrito. Então não vai ter atrito entre o chão. O chão é como se fosse perfeitamente escorregadio. Ok? Esse objeto aqui, B, está sendo puxado com uma força de 50 newtons. E aí o que acontece é o seguinte. Como eles estão amarrados por uma corda, quando eu puxo B sente que o A está meio que segurando ele, está atrasando, porque A está amarrado a B. Então B vai sentir uma dificuldade de sair, B está sendo puxado para lá. Só que ele vai sentir uma dificuldade de sair porque tem alguém lá atrás segurando ele, certo? Não necessariamente segurando, mas B vai ter que ter o trabalho de puxar o A também. E o que vai acontecer? B ele vai sentir como se alguém estivesse puxando ele para trás na corda. A corda aqui, ó, vai ter uma força nessa corda nesse sentido, certo? Que é um sentido de tentar atrasar o B. Isso devido à presença do A. Só que o A, certo? Ele está aqui de boa e a corda está puxando ele. Então o A também vai sentir uma força nesse sentido aqui, indo para frente. Aí é que aparece uma coisa super importante. Aqui é a atração e aqui também é a atração. E para falar a verdade, elas têm o mesmo valor. O que acontece é que a gente está acostumado a lidar com uma situação parecida com essa aqui. Ó. Eu tenho um objeto, esse objeto está na Terra, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é a força presente ali? A normal não é significativa aqui, mas o que a gente tem que lembrar é da terceira lei de Newton.
esse objeto ele é puxado para baixo devido à força gravitacional da Terra, certo? Da mesma maneira que esse objeto é puxado na direção da Terra, a Terra é puxada na direção do objeto. Só que a Terra é muito grande, então você não vai ver a Terra sair do lugar. Aí o objeto é que sai do lugar. Mas na prática, o que está acontecendo? A Terra puxa o objeto e o objeto puxa a Terra, certo? E aí o que acontece é que essas forças aqui são ação e reação. E aí, muitas das vezes, a gente olha para o problema e a força de reação nem sequer é relevante. A gente olha aqui, qual é a força que ele tem aqui? Ele tem a força de ação peso. A normal não é a reação do peso, tá? Não cometa esse erro. A gente falou isso em aulas anteriores. A normal é uma outra força de ação, ok? E aí o que acontece? A gente não olha para a força de reação. A gente não olha os pares, ação e reação, ação e reação. Da mesma maneira que no exemplo anterior eu fiz um teto, pendurei o objeto e aí eu perguntei para vocês, quais são as forças presentes? Aí, vai ter a peso e vai ter a tração. Só que a tração, ela tem a reação. Toda corda, ela vai ter forças nas duas extremidades, como se fosse ação e reação. Só que, nesse exemplo, a reação estaria lá no teto. O teto está sendo puxado para baixo. Da mesma maneira que a corda puxa o objeto para cima para não deixar ele cair, a corda puxa o teto para baixo para manter o objeto suspenso. Então, só que o teto não é um objeto que a gente analisa. Então, quando a gente aplica a segunda lei de Newton, é super importante isso. Ao aplicar a segunda lei de Newton, a gente normalmente escolhe um objeto e analisa as forças nele. O que tem ao redor, tipo essa força de reação aqui, não é relevante. Só que quando a gente tem uma corda e a corda está segurando dois objetos que são importantes para o nosso problema, aí é que o negócio complica um pouquinho. Por quê? Eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton para o objeto B e também aplicar a segunda lei de Newton para o objeto A, para então conseguir finalmente achar a minha força de tração, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso? Bem, tá aqui a minha questão, não vai ter atrito, então eu tenho que analisar de forma individual. Quais são as forças que estão aqui no B? Eu tenho a força F, eu tenho a força de tração, eu posso dizer também que tenho peso de B, e eu tenho a normal de B. Aqui eu vou ter o peso de A, e vou ter a normal de A. Certo? Só que o plano, por ser horizontal, não existe nada relativamente significativo acontecendo na vertical, nem em A e nem em B. Eu posso dizer diretamente que a normal de B é igual ao peso de A. Isso a gente já aprendeu, né? Aulas atrás. O que vai acontecer aqui, de interessante, está na horizontal, que é o movimento dos blocos. Então, eu vou analisar primeiro o bloco B. É isso que o aluno não pode esquecer. Você tem que analisar um bloco de cada vez, montar a equação e depois, quando você tiver a equação de cada bloco, que você vai conseguir trabalhar ali com as duas equações e achar a força de tração. Quando eu falo montar a equação, eu estou falando de aplicar a segunda lei de Newton. Vamos olhar aqui para o bloco B. Eu não vou aplicar a segunda lei de Newton na vertical porque nem precisa, né? Normal é igual ao peso. Mas aqui na horizontal, eu vou dizer o seguinte, para B. Eu vou dizer que força resultante é igual a massa, se eu estou falando do bloco B, é massa de B, ok? Vezes a aceleração, certo? E aí, quem vai ser a força resultante? A soma das forças na horizontal, estou fazendo na horizontal. E aí eu vou dizer que para lá é positivo, a força de 50 N é positivo, portanto, essa tração é negativa. Então, eu vou poder, substituindo na força resultante, eu vou ter 50 positivo mais menos a tração, certo? Que é a somatória das forças, eu vou colocar assim, mais menos a tração. Isso aqui, a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, certo? Essa expressão aqui, essa expressão é a expressão da segunda lei de Newton para o bloco B. Note, esqueci de colocar aqui a massa de B, eu tenho o valor da massa de B, eu tenho tudo aqui. O que eu não tenho é o seguinte, eu não tenho a tração, que é o que eu quero encontrar, e eu também não tenho a aceleração. E é por conta disso que eu vou precisar de mais uma expressão. A gente tem que lembrar lá da matemática que quando eu tenho uma expressão
onde eu não conheço dois termos, ok? No caso é a tração que eu não conheço, que é o que eu quero descobrir, mas o problema é que eu também não conheço A. Como eu não conheço dois termos, eu não consigo resolver esse problema a menos que eu tenha uma outra equação que também utilize os dois termos. E como eu monto essa outra equação? Essa expressão aqui surgiu do bloco B. Agora vamos fazer para o bloco A. Para o bloco A vai ser o seguinte: força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração, certo? Agora, quem vai ser a força resultante no caso de A na horizontal? Eu só tenho uma força, só tenho a tração. E essa tração em especial, ela está no sentido contrário à outra de B. Note que a de B é negativo e a de A vai ser positivo. Então, vou ter assim, ó, tração, que é positivo, para lá, é a única força, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. E está aqui a nossa segunda expressão, que tem também a tração e a aceleração. Se eu juntar essas duas expressões, eu consigo achar o valor da tração e da aceleração. Como eu posso fazer isso? Uma maneira é a seguinte. Aqui eu tenho o valor da tração, certo? E aqui eu tenho também tração. Note, tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então eu posso substituir no lugar desse T, que é o mesmo T, ó, menos T, aqui eu tenho T é massa vezes aceleração. No lugar desse T, eu posso colocar massa vezes aceleração. O que permitiria eu escrever essa expressão para o B da seguinte maneira. Eu poderia escrever da seguinte maneira. 50, estou repetindo, 50 mais, agora aqui, ó, menos. No lugar do T, T é igual a massa de A vezes aceleração. Então, vou ter aqui, ó, massa de A vezes aceleração. Certo? Isso vai ser igual... Agora, continuando aqui, eu substituí o T continuando igual a massa de B vezes a aceleração. Massa de B vezes a aceleração. O maior problema, se vocês perceberem, massa de A e massa de B não é um problema para mim. Isso foi dado na questão. O problema é que eu não sei o valor de A. Só que se vocês observarem agora... Deixa eu apagar para cá. Lembrando, massa de A, vou colocar aqui, é 4. E a massa de B vai ser 3, certo? 4 e 3. E vou apagar aqui para aproveitar esse espaço. Quando eu substituo o valor, o T, por isso, dentro dessa expressão, note que eu não tenho mais o T nessa expressão. Eu só tenho o A. E aí eu consigo determinar o valor de A. Se eu determinar o valor de A, é só escolher aqui, ó, por exemplo, eu posso vir aqui e achar o valor de T. Então, vamos lá. Seguindo essa expressão, essa mesma expressão aqui, vou escrever ela aqui, ó, vai ficar 50 mais com menos, menos, massa de A vezes a aceleração é igual a massa de B vezes a aceleração. Eu pego esses dois aqui, esse massa de A vezes a aceleração, tá com negativo, eu jogo para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vou ter 50 é igual a massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. Note, eu tenho a aceleração multiplicando a massa, e a massa de A, e a aceleração multiplicando a massa de B. Eu posso pegar essa aceleração e colocar em evidência, escrevendo da seguinte maneira. 50 é igual a massa de A mais a massa... mais a massa de B, isso vezes a aceleração. Lembra que a aceleração é a mesma aqui. Eu posso colocar em evidência. Feito isso, eu posso pegar agora, note, que massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, posso pegar todo esse cara e jogar para o outro lado. E eu vou ter que a aceleração é igual a 50 dividido, está multiplicando aqui, ó, massa de A mais massa de B está multiplicando A. Eu joguei para o outro lado, vai dividindo pela massa de A mais a massa de B. Correto? Isso vai dar quanto? Eu tenho 50, certo? Massa de A é 4, massa de B é 7, certo? Então vai ficar 50 dividido para 7. Isso vai dar aproximadamente 7. 7, certo? Vou trabalhar aproximado. Vai dar aproximadamente 7. Então a aceleração vai ser aproximadamente 7. Vou botar de uma maneira mais elegante aqui. A aceleração vai ser 50 dividido por 3 mais 4. Vou escrever, ficou mais esquisito ainda.
vai ficar aqui. No caso, A é 4 mais 3, isso vai dar aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado. Certo? 7 vezes 7, 49. Então vai ser algo bem parecido, bem perto de 7. Então a aceleração vai ser aproximadamente 7. Tendo o valor da aceleração, eu posso vir ou nessa expressão e substituir o valor de A, aí eu substituo o valor de M, eu consigo achar o T, ou eu posso usar até mesmo essa expressão aqui, que é mais simples, né? Tração vai ser igual a massa de A, vale 4, vezes a aceleração, eu acabei de descobrir, vale 7. 4 vezes 7, 28. Tração é uma força, 28 newtons. Então, tanto essa quanto essa, elas têm valor de 28. No caso, essa daqui é menos 28 por causa do sinal, essa daqui é mais 28 por conta... Essa daqui é menos 28 por causa do sentido contrário, e essa daqui seria mais 28 por causa do sentido na direção do referencial que a gente adotou. Bem, é bastante coisa, certo? Não é fácil. E, em geral, questão do Enem não vai ter todo esse trabalho, é uma coisa mais direta, mas se você estiver estudando para outro tipo de vestibular, como o Colégio Naval ou algo do tipo, é assim que cai. O ponto-chave aqui é você perceber que você vai ter que utilizar 2 vezes a segunda lei de Newton, mas eu não estou falando de horizontal e vertical, estou falando 2 vezes a segunda lei de Newton porque você tem 2 objetos a serem analisados. Cada vez que você usar a segunda lei de Newton, você vai ter uma equação. E aí a relação entre essas 2 equações vai permitir com que você encontre a tração, ok? Lembrando que essas 2 equações vai ser por conta que você vai precisar da aceleração, que a princípio não é uma grandeza que a gente tem. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido, dá bastante volta, mas com a prática a gente chega lá. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!